tarde, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal. Hoje, dando seguimento ao nosso estudo, nós vamos entrar no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que trata da pluralidade das existências. Nesse capítulo nós vamos estudar, olha para vocês verem, a reencarnação, a justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte, sexo dos espíritos, parentesco, filiação, parecenças físicas e morais. Tudo isso nós vamos estudar aqui neste capítulo. Então, de imediato, mais uma vez eu peço a vocês para não se esquecer de se inscreverem no nosso canal e divulgarem e compartilhar nossas ideias para que todo mundo possa entender sobre tudo isso aí. Então, partindo de imediatamente, para não nos delongarmos muito, porque é muita coisa que nós vamos ter de estudar, vamos falar sobre a reencarnação. Kardec fez a pergunta 166 da seguinte forma: como pode a alma que não alcança a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ou seja, uma alma que ainda está com muitas manchas ou poucas manchas, ou seja, que não está perfeitamente sem mácula. Como ela pode acabar de depurar-se? Foi o que Kardec perguntou e os espíritos simplesmente responderam da seguinte forma: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, meus irmãos, se você não está pronto para o festim das bodas, você não vai entrar no festim das bodas. E o que significa o festim das bodas? O festim das bodas simboliza o reino dos céus, certo? O estado de plenitude que a gente alcança com a nossa marcha ascensional, com o nosso progresso moral. Tudo isso regido pela divina lei do progresso. Enquanto a gente não passar por tudo que tem que passar para se depurar em definitivo, não chega lá no reino dos céus. Então é mais uma nova existência, mais uma nova reencarnação, até que essas deixem de ser necessárias. Kardec fez uma subpergunta assim: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Acho que Kardec tinha esperança sim de que não fosse voltar para a carne novamente com essa pergunta. Olha bem, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ele respondeu: depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Porque, meus irmãos, eu estou lá, eu desenganei hoje, cheio de problemas, ou com poucos problemas, e não estou nem no inferno nem no céu, estou ali no meio termo do lado de lá, trabalhando, me esforçando, estudando, tudo isso. No mundo dos espíritos não existe inatividade nenhuma. Mas, porém, o céu é outros 500. O festim das bodas é outra coisa. Depende de muita coisa. Vai chegar um ponto que eu mesmo pedi aquela encarnação. Tem que vir para a Terra, porque já me esforcei bastante lá, já sedimentei em mim como espírito os melhores sentimentos, as melhores atitudes, os melhores propósitos, mas é aqui que eles vão ser aferidos. Ou seja, quantas existências forem necessárias, eu, você, nós e mais 8 bilhões lá fora vamos ter de sofrer. Isso é lei, porque o festim das bodas é o céu, tá? Para chegar no céu é preciso estar puro, depurado, purificado em sua totalidade. Muitas das vezes eu estou no centro espírita todo dia, mas não tenho o mínimo de educação, meus irmãos. Não dá para entrar no céu. Não tenho o mínimo de paciência. Sou mal educado, grosseiro, não respeito o outro em nada. Às vezes tento até enfiar minha doutrina na goela dele. Estou muito longe desse festim das bodas. Estou muito longe desse reino do céu. E aí voltei de reencarnar, até que um dia isso vai ser necessário. Vou me depurando lá e cá. Lá eu aprendo bastante coisa, incorporo tudo aquilo em mim. Venho a ferir aqui. Chegando aqui, a gente sofre o quê?
a gente sofre de imediato aquele esquecimento de tudo, para que as nossas ações, a nossa interação aqui na Terra, com tudo e com todos, sejam regidas pelo nosso coração, pelos sentimentos que eu já tenha realmente amalgamado dentro de mim. Senão de nada vai adiantar. Vou ter que voltar de novo. Kardec continua na subpergunta B. A alma passa então por muitas existências corpóreas? A resposta podia ser outra, né? Sim, todos contamos muitas existências. Quem está falando isso aqui é o Espírito da Verdade. Todos nós contamos com muitas existências, até eles, que já estavam assim, em condições de compilar essas maravilhas de ensinamento de Deus para todos nós, contam com muitas existências corporais. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Ou seja, a vaidade de cada um, o orgulho de cada um, o ego inflado de cada um, principalmente o ego dos donos, daqueles que se acham donos das religiões, donos da alma das pessoas, da vida e da morte. Eles têm esse ponto de vista, é mentira, acabou. Você está bem só se você estiver aqui pensando dessa forma, assim ou assado. E não é assim. A realidade de Deus é bem outra. Certo? E nós já estudamos aqui reencarnação na Bíblia. Basta vocês resgatarem meus vídeos anteriores e vocês vão achar. A reencarnação é fato, está na Bíblia. E por que ela acontece? Porque a pessoa precisa se depurar, precisa purificar o espírito de todos os seus pecados, de todas as suas faltas. Aí sim, o dia que ele estiver com aquela túnica nupcial imaculadamente alva, aí ele está pronto para o festim das bodas, ou seja, para a glória, para o reino dos céus, conforme qualquer um queira dizer por aí. Kardec fez mais uma pergunta. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? A resposta foi simples. Evidentemente, quando eu desencarno aqui, eu, Edivaldo Sacramento, que vos falo, estou aqui dentro dessa carcaça, que é nada mais do que isso, um escafandro destinado ao pó. Um dia eu vou sair daqui. Eu não vou entrar no corpo de quem já está vivo por aí, não. Isso não existe, não. Só malucos que falam isso, que a doutrina ensina isso. Eu saí daqui, eu não pulo para aquele corpo de alguém que está andando na rua ali e tomo o corpo dele, não. Isso é coisa de filme de terror, né? Isso a doutrina nunca falou isso. Eu nunca falei isso. A doutrina nunca falou. Nem na Bíblia fala isso, lugar nenhum fala isso. Então, qual é a explicação? Uma nova reencarnação em um novo corpo que vai ser gerado para ele através da maternidade de uma mulher que vai ser mãe terrena dele de novo. É assim que funciona, simples assim. A pessoa cheia das boas intenções que adquiriu lá do lado de lá, ele chega para cá e com essas boas intenções, se aquilo for brotando dentro dele, pelo sentimento, ele vai andar bastante, certo? Lembrem-se disso, meus irmãos. Freud fala isso como se fosse o id, é aquilo que está arquivado da gente. Nós espíritos que falamos, é tudo a mesma coisa, é o véu do esquecimento sobre todas as nossas lembranças do que somos e que fomos. E se vocês estiverem entendendo direitinho tudo isso aí, vocês sabem que o que rege a vida de vocês são seus sentimentos. Que sentimentos são esses? Aquilo que está arquivado lá dentro de vocês. É o que dirige a vida de vocês, é o que dirige a minha e a nossa vida. É a coisa que a gente age. O nosso consciente, a gente obedece normalmente ao nosso consciente e não faz aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas inconscientemente, às vezes você tem uma vontade muito grande de fazer e às vezes você faz. Aí você se destrambelha. Quando o consciente aí não te bloqueia, não te ajuda a compreender o absurdo do que você está querendo, de algo que está dentro de você, bem arquivado, mas está inciso em brotagem dentro de você, pela questão do sentimento. Então, vigiai, escutai os vossos sentimentos. Não é nem pensamento, sentimentos. Tudo que vocês, nós, tudo que nós sentimos é o que dirige
as nossas vidas. Está tudo arquivado lá. Beleza? Na pergunta 67, Kardec fez assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é justiça? Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Você expia o quê? As suas faltas. Tá? Eu expio as minhas faltas. Se grande criminoso eu fui no passado, se muita dor, muito mal eu causei, eu vou expiar aqui, na carne. Não tem essa de que na hora da morte eu pedi perdão. Oh Deus, me perdoa, matei muita gente. Oh Deus, roubei muitas pessoas. Oh Deus, faltei com a ética o tempo todo para os meus vis interesses. Então você me perdoa, Deus? Ah, perdoou. Aí chegou um padre lá, chegou um pastor, chegou um líder espírita, fez uma oração. Beleza, céu garantido. Lê do engano. Se você vive com esse tipo de pensamento, tira isso de você. Procura retificar sua existência. No bem. Procure fazer o bem, não é só deixar de fazer o mal. Procure fazer o bem também. Até rimou, né? Procure fazer o bem também. É essencial, tá? Para que você se purifique, para que você se depure. E se você está sofrendo demais, sem saber o porquê, você que se acha uma pessoa boa, e até uma pessoa boa, tem sua família, sua esposa, seus filhos, cuida de todo mundo, não faz nada errado, mas está sofrendo, tem um filho muito problemático. Não se desespere. Esse filho problemático é responsabilidade tua. Talvez você em vidas passadas o levou a se perder. Agora cabe a você corrigi-lo. Eu tenho uma frase que eu digo assim, ó: Deus faz tudo perfeito. Quem estraga as coisas de Deus vai ter que consertar. Então, se eu, por exemplo, às vezes brinco com o sentimento de uma mulher, ou quem é mulher brinca com o sentimento de um homem, pode ter certeza que vai ter oportunidade de consertar essa pessoa. Porque sentimento destrambelhado leva muita dor, desespero, morte, tudo de ruim na vida de uma pessoa, às vezes de uma família inteira. E se eu ou você, ou quem for o causador de uma coisa dessa, pode se preparar que vai ter que consertar aquela pessoa que ele destrambelhou, que ele levou para o mau caminho. E assim a gente vai se depurando. O duro disso, meus irmãos, é que quando eu estou sofrendo agora, eu não sei porque eu estou sofrendo, né? Muitas das vezes eu tenho um filho que não me obedece, um filho que se perde na droga, faz tudo errado. E eu fui um pai que dei educação para ele, dei os melhores coisas, fiz tudo por ele. Aí, meu Deus, onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? Não se preocupe, você vai ter a oportunidade de saber onde você fez de errado. E talvez essa encarnação ainda não é suficiente para você consertar aquele filho que você levou à perdição. Entenderam isso aí? Expiação, e com a nossa expiação há um melhoramento progressivo da humanidade. Se não fosse isso, onde estaria a justiça divina? Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês pela atenção, peço a Deus que abençoe vocês e suas famílias, todas as suas famílias. Mais uma vez, fiquem todos com Deus.